Olá, começa agora o especial Alesp sobre as atividades parlamentares aqui no Legislativo Paulista. Hoje nós vamos falar sobre as comissões permanentes da Casa. E o que são e o que fazem essas comissões? Bom, tecnicamente são órgãos compostos por grupos de 11 ou 13 parlamentares que em um período de 2 anos têm a incumbência de discutir e apreciar projetos de lei, emendas e outras proposições, tudo antes da votação em plenário. Também é a atribuição das comissões permanentes convidar ou convocar autoridades para prestar esclarecimentos e realizar audiências públicas. Tudo isso para garantir ao cidadão maior transparência sobre temas importantes como saúde, educação, infraestrutura, economia, entre tantos outros. Durante a pandemia, as reuniões aconteceram de forma virtual e depois do retorno às atividades normais aqui no Parlamento Paulista, passaram a acontecer de forma híbrida. Vamos conhecer um pouco mais sobre o andamento das comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa Paulista em 2021. Os deputados membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, CFOP, se reuniram para a realização da 22ª reunião extraordinária em ambiente virtual. Declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, convocada com a finalidade de deliberar sobre os votos apresentados ao RGL 3592 de 21, que trata do Balanço Geral do Estado e do relatório sobre as contas do exercício 2020. O deputado Edson Giriboni, do PV, foi o relator escolhido para o processo. No parecer, o parlamentar propôs a apresentação de projeto de decreto legislativo, PDL, que considera regulares e aprova as contas anuais apresentadas pelo governador. O deputado Enio Tato, do PT, apresentou voto contrário em separado. A análise da diretoria de contas do governo aponta que para 2019, 46,38% das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas não foram cumpridas, mostrando total desrespeito do Poder Executivo às determinações do órgão. Foram atendidas apenas 21,7%. Somente esse ponto mostra o descalabro da gestão estadual que justifica a rejeição das contas do governador, como aponta o Ministério Público de Contas. Não é análise da bancada do Partido dos Trabalhadores, de nossa assessoria, desse deputado. Eu estou falando da análise, estou lendo aqui, do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, argumentou que nem todas as metas fiscais estipuladas para 2020 puderam ser cumpridas em razão da pandemia do novo coronavírus. Nós temos que levar em conta, inclusive, até os membros lá do Tribunal de Contas haverão de ter em consideração, na hora de fazer o seu voto, levar em consideração que as contas do ano 2020 elas foram projetadas no ano 2019. No ano 2019, nós sabemos o que o mundo passou, que é a pandemia do coronavírus. Obviamente, tudo que era planejado para fazer de uma forma normal, que sempre se faz, não conseguiu, nem o governo de São Paulo, acho que nem outro governo, poderia plenamente cumprir o orçamento. Sabe, o orçamento é um planejamento que se faz, só que há algumas incorrências temporais que possibilitam que haja uma mudança no resultado final. E eu acredito que esses apontamentos aí do Tribunal de Contas são apontamentos, obviamente, sérios. A gente considera que foram feitas uma análise extremamente importante nos relatórios, mas nós temos que levar em conta essa questão, que o que foi planejado para 2020 foi 2019 e que nós tivemos uma situação extremamente grave nas questões aí financeiras por conta da pandemia, que nós sabemos que a prioridade é a vida. E, com certeza, vários recursos que estavam determinados para outras áreas foram destinados para a área de saúde, que é o que mais a população precisava, e quando se fala de óbitos, nós temos que dar prioridade para preservar, primeiro, a saúde da população. No momento da votação, o colegiado pôde escolher entre o parecer do relator ou o voto em separado da bancada do PT.
Por 7 votos a 1, o relatório com a aprovação das contas do governador para o exercício de 2020 foi aprovado. Então, está vendo aqui o nome regimental, eu solicito a leitura, que a secretária faça a leitura da reunião anterior. Pois não, deputado Estevão. Deputado Estevão, pois não, só abriu o seu áudio. Da leitura da ata da reunião anterior. Regimental, é pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pois não? O senhor estava falando isso referente aí, presidente, ao deputado seu Dalben, para confirmar a presença, senão não poderia ter o quórum. Não, nós estávamos faltando 2. O deputado seu Dalben e Alex Madureira. Como eles não estavam nem com áudio, nem com vídeo aberto, não poderia constatar como presença. Entendeu? Não responderam presença, mas o deputado Alex já respondeu e houve quórum. Regimental, de Vossa Excelência, então, havendo acordo, dou por lida, aprovada a ata da reunião anterior. Ordem do dia. Registrar a minha presença a professora Damares Moura. Só um minutinho, por favor. Senhora, nós temos os 2 relatórios, né? O relatório do Giriboni, do deputado Giriboni, e um voto separado do deputado Enio Tato, que na última reunião ficou assim, pré-acordado, que teria dado como lido, deputado Enio. Meia hora. Não. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Não, tinha ficado meia hora para a gente ler um resumo, mas eu vou poupá-los e eu já vou entrar na discussão, e aí eu vou fazer na discussão um resumo do relatório que a gente tinha preparado. Fechado. Então, está em discussão o relatório do deputado e o voto separado, não é isso? Quem quiser... Pela ordem, senhor presidente. Foi na ordem, deputado Enio Tato. Para discutir. Tem Vossa Excelência até 10 minutos para assim fazer. Cumprimentar a todos os deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste na TV Alesp. A análise da diretoria de contas do governo aponta que para 2019, 46,38% das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas não foram cumpridas, mostrando total desrespeito do Poder Executivo às determinações do órgão. Foram atendidas apenas 21,7%. Somente esse ponto mostra o descalabro da gestão estadual que justifica a rejeição das contas do governador, como aponta o Ministério Público de Contas. Não é análise da bancada do Partido dos Trabalhadores, de nossa assessoria, desse deputado. Eu estou falando da análise, estou lendo aqui, do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado. As responsabilidades do governo estadual pela não aplicação dos 30% em educação, sendo que excluído os gastos com aposentadoria, como compreende a Procuradoria da República, que no exercício em análise representou a não aplicação de 10 bilhões. Nesse exercício, entre 2017, 10 bilhões nesse exercício, 2020. Entre 2007 e 2020, esta quantidade chegou a 101,5 bilhões. Repetindo mais uma vez, deixou-se de aplicar na área da educação, né, de 2007 a 2020, 101,5 bilhões no orçamento. O próprio Pleno do Tribunal de Contas do Estado reconheceu que não foram aplicados recursos no Fundeb, visto que, após a exclusão de gastos com inativo e pensionistas, verificou-se a aplicação de apenas 89,44% dos recursos do Fundeb, em ofensa ao artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, e a jurisprudência consolidada desse Tribunal de Contas. Essa diferença foi de
1,41 bilhões que deixaram de ser aplicados em 2018. E para 2019, o quadro é de total irregularidade, visto que previdenciários e as APMs foi recusado pela assessoria técnica jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não se aplicou sequer 25% dos recursos impostos como determinado pela Constituição. Ante essa ilegalidade de aplicar 24,5%, a consequência lógica é a irregularidade das contas do governador. Não se aplicou 60% dos recursos do Fundeb como magistério, visto que foram contabilizados recursos com previdência e, dessa forma, deixaram de ser aplicados 1,75 bilhões e só foi aplicado o percentual de 58,5%. Falta de gestão e péssimo planejamento, visto que o novo governo começa descumprindo 42,91% das metas no primeiro ano de sua gestão. E no segundo ano, o percentual chegou a 52%. As secretarias com as piores execuções das ações orçamentárias são a Administração Penitenciária, 78%, Justiça, 67%, Transporte Metropolitano e Agricultura, 63%. Habitação, 58%, Segurança Pública, 54%, e Educação e Saúde, 51%. Em qualquer lugar do mundo, né, um governo deixando de aplicar nas suas metas esses percentuais, não teríamos dúvida que as contas do governador seria rejeitada por unanimidade. Só em São Paulo que acontece isso, de se aprovar as contas do governador. Continuidade da política de sigilo fiscal da renúncia de receita, que, obviamente, por se constituírem gastos tributários, deveriam ser públicos. A Diretoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas denunciaram que esses procedimentos é o que, inclusive, impede o trabalho dos auditores do Tribunal de Contas. Em 2017, eram 19 setores econômicos. Agora, passaram para 24 setores sobre opacidade. Ou seja, vai aumentando de ano por ano as ressalvas, né, os puxões de orelha que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz e que não acontece nada no governo do Estado. Isso ofende o princípio da Constituição Federal e se trata da prática não republicana. O Tribunal de Contas aponta que o governo paulista não sabe e não consegue aferir quanta renúncia de receita por ano. Essa prática, que promovem a obscuridade e a falta de transparência, tem que ser repudiada pelo Parlamento Paulista. Descumprimento das determinações da Lei Complementar, número 173, de 2020, visto que os mais de 13 bilhões de recursos da dívida não foram aplicadas preferencialmente no combate à pandemia do Covid-2019. Então, senhor presidente, isso aqui é um pequeno resumo daquilo que foi encaminhado, a avaliação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Tribunal de Contas. Eu tenho participado sempre da Comissão de Finanças e Orçamento, exceto quando ocupo o cargo da primeira secretaria nessa casa. E a gente percebe que isso vai se repetindo e vai se agravando. As ressalvas do Tribunal de Contas do município não é levado a sério, não são corrigidas pelo governo tucano do PSDB. Entra ano, sai ano, é sempre as mesmas ressalvas, com mais problemas, aumentando, tanto é que aqui passou de 16 para 24 apontamentos de irregularidades. A pergunta que a gente faz é o seguinte: não é hora de se tomar uma providência da gente reprovar as contas do governador para que se abra, né, um processo de improbidade administrativa? Eu acho que já passou da hora. Né? Os dados que o próprio Tribunal de Contas do Estado levanta é o suficiente
A gente não precisa nem fazer um esforço, é apenas atender, né, aquilo que o Tribunal de Contas aponta para a gente. O estranho é que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele vem repetindo isso todos os anos, há pelo menos 17 anos que eu estou aqui na Assembleia Legislativa. E a gente nunca viu o tribunal reprovando, apenas com essa tática de ressalvas. No ano seguinte, se repete aqueles procedimentos, aqueles erros, e o Tribunal de Contas continua fazendo pequenas ressalvas. É hora da Assembleia Legislativa, da Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa, da Comissão de Fiscalização, tomar uma decisão correta, né? Baseada naquilo que o Tribunal de Contas nos aponta, que é rejeitar as contas do governador Dória aqui no estado de São Paulo. Caso contrário, a gente está brincando de Comissão de Finanças e Orçamento e também de fiscalização da casa, porque o tribunal aponta, se repete os erros, se repete os problemas, se repete a falta de investimento, de cumprimento de metas, e isso significa o quê? Problemas para a população, em especial aquelas áreas que eu já levantei outras vezes, mais problemáticas, o maior problema para a população do estado de São Paulo. Eu coloquei aqui na área de saúde, da educação, na área da assistência social, na área da habitação, da segurança pública. Você não atender às metas. Deputado Enio, o senhor fechou o seu áudio. Desculpa, foi agora só no finalzinho? Ou... Não, foi agora no finalzinho. Tá bom. Tem mais um minuto. Então, eu acho que você não cumprir as metas que o próprio governo propõe e o Tribunal de Contas do município, que tem um Ministério Público lá dentro, fazendo essas apontações e se repetindo todos os anos, é hora da gente dar um basta. Porque o governo do estado de São Paulo, o governo tucano, não leva a sério aquilo que escreve. E a Assembleia Legislativa simplesmente passa a mão na cabeça, né? Com o voto da oposição e a base governista sempre votando favorável e aprovando, né, o orçamento e também as contas quando chega aqui, como é esse caso, que são as contas de 2020. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores fez por escrito seu parecer, suas conclusões, está registrado, e a gente vota contra as contas do governo do estado de São Paulo, favorável ao nosso parecer apresentado nessa comissão. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. O próximo inscrito é o deputado Adalberto Freitas. Quero registrar também aqui a presença, agora ali, aqui já aqui em loco, agora o deputado Dirceu Dalben, deputado líder do governo, Vinícius Camarinha, também aqui participando, nos honrando com a sua presença nessa comissão. Com a palavra, o deputado Adalberto Freitas. Muito obrigado, presidente. Saúde o senhor, boa tarde, e aos demais colegas presentes nessa importante comissão que trata-se aí da apresentação do Balanço Geral acompanhado pelo relatório das contas do exercício financeiro 2020. Obviamente, tenho muito respeito aí pela opinião do deputado Enio. Começou no primeiro mandato, eu não vou falar sobre os anos anteriores, né, onde eu estava aqui como deputado nessa legislação, mas eu acredito que nós temos que levar em conta, inclusive, até os membros lá do Tribunal de Contas haverão de ter em consideração, na hora de fazer o seu voto, levar em consideração que as contas do ano 2020 elas foram projetadas no ano de 2019. No ano de 2019, nós sabemos o que o mundo passou, que é a pandemia do coronavírus. Obviamente, tudo que era planejado para fazer de uma forma normal, que sempre se faz, não conseguiu, nem o governo de São Paulo, acho que nem outro governo, poderia plenamente cumprir o orçamento. Sabe, o orçamento é um planejamento que se faz, só que há algumas incorrências temporais que possibilitam que haja uma mudança no resultado final. E eu acredito que esses apontamentos aí do Tribunal de Contas são apontamentos, obviamente, sérios. A gente considera que foram feitas uma análise
extremamente importante nos relatórios, mas nós temos que levar em conta essa questão, que o que foi planejado para 2020 foi 2019 e que nós tivemos uma situação extremamente grave nas questões aí financeiras por conta da pandemia, que nós sabemos que a prioridade é a vida. E, com certeza, vários recursos que estavam determinados para outras áreas foram destinados para a área de saúde, que é o que mais a população precisava, e quando se fala de óbitos, nós temos que dar prioridade para preservar, primeiro, a saúde da população. Então, era isso, eu gostaria de encerrar por aqui, presidente, não quero me alongar, era essa a minha posição. E considero que o relatório deve ser aprovado. Muito obrigado, presidente e demais colegas. Obrigado, nobre deputado Alberto Freitas. Nesse momento, não há mais oradores inscritos para a discussão. Está encerrada a discussão. Nós vamos passar a votação, e votação nominal, pois há um voto em separado. Tá? Então, os senhores deputados votarão no relator do deputado Giriboni ou no voto separado, em separado do deputado Enio Tato. Passamos, então, à votação. Como vota o deputado Adalberto Freitas? Eu voto pelo voto do relator e pela aprovação das contas. Como vota o deputado Enio Tato? Eu voto no voto em separado da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, deputada. Com o deputado Roberto Engler. Com o voto do doutora Damares Moura. Doutora Damares. Como vota o deputado Estevão Galvão. Voto com o relator, excelência. Obrigado. Como vota o deputado Dirceu Dalben. Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Gilmaci, voto com o relator. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado delegado Olim. Deputado Alex Madureira, como vota? Como vota o deputado Alex Madureira? Deputado Alex Madureira, como vota? Senhor presidente. Como vota, Vossa Excelência? Voto a favor do relatório, senhor presidente, do relator. Obrigado. Deputado Edson Giriboni, como vota, Vossa Excelência? Voto com o meu relatório, presidente. Muito obrigado. Doutora Damares, como vota, Vossa Excelência? Voto com o relatório do deputado Giriboni, presidente. Muito obrigado, deputada. Por 7-1 a favor do relatório, está aprovado o relatório do relator Edson Giriboni, por 7 votos-1 em favor do deputado, voto em separado da bancada do PT. Senhoras deputadas e senhores deputados, nada mais a tratar nessa reunião. Está encerrada a reunião. Um abraço a todos. De autoria do senhor governador, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 2022. Vou fazer aqui a chamada dos senhores membros da comissão. Deputado Alberto Freitas. Presente, presidente. Obrigado. Deputado Enio Tato. Presente, senhor presidente. Deputado Roberto Engler. Presente, presidente. Obrigado, deputado. Deputado doutora Damares Moura. Presente, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Estevão Galvão. Presente, excelência. Obrigado, deputado. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Gilmaci Santos, presente. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado delegado Olim. Deputado Olim. Deputado delegado Olim. Bom dia, pois não? Presente, né? Como sempre. Presente, desculpa. Deputado Alex Madureira. Deputado Edson Giriboni. Presente, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, nós vamos, então, havendo acordo entre os membros dessa comissão, suspender essa reunião até amanhã, às 11h30, para que o relatório final do deputado Alberto Freitas possa ser terminado, concluído, e essa comissão possa analisar. Então, se houver acordo entre os senhores,
nós estaremos suspendendo essa sessão até amanhã, às 11h30. Os senhores concordam? Estamos... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Enio Tato. Concordo, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu concordo, mesmo porque nós nos reunimos com o deputado Adalberto, com o líder do governo, Vinícius Camarinhas, e de forma bastante organizada, baseada nas audiências públicas que nós fizemos em todo o estado de São Paulo, baseado em sugestões dos deputados também, uma relação de alterações que nós propusemos no orçamento, para que a gente melhore esse orçamento. Só para você ter uma ideia, mexe em torno de 1 bilhão e 800 milhões no orçamento, em todas as áreas. Então, eu acho importantíssimo, né, dar esse tempo para que o deputado Adalberto termine seu relatório, pediria para que ele pudesse enviar com antecedência para todos os membros, para que a gente possa fazer uma avaliação daquilo que foi acatado ou não, né? Então, é de elogiar, parabéns por essa decisão da gente não entrar na discussão no dia de hoje, mesmo porque a gente iria discutir simplesmente o relatório seco, do jeito que veio do governador, né? Então, concordo plenamente em adiar para amanhã, mas pediria para que se pudesse nos mandar as alterações, como que ficou o seu relatório, assim que ele terminar, com antecedência. Caso contrário, amanhã, na hora da reunião, nós vamos ter que pedir novamente uma suspensão para que a gente possa avaliar nossas assessorias daquilo que foi acatado, daquilo que foi modificado. Era isso, senhor presidente. O voto do relator, deputado Adalberto Freitas, do PSL, referente ao projeto de lei 663 de 2021, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2022, foi discutido durante a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O deputado Gilmacy Santos, do Republicanos, presidiu o encontro. Nós estamos aqui para deliberarmos, aqui, discutirmos, apresentarmos aqui o relator apresentar o nosso relatório da comissão sobre o orçamento 2022. O deputado Enio Tato lembrou que a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou o relatório em separado e criticou o orçamento do governo com relação à assistência social. É inadmissível que o governo do estado de São Paulo, com tanto dinheiro, aplica apenas 0,46%, né, do orçamento na assistência social. Vale lembrar que todos nós, deputados, temos emendas impositivas. A secretaria mais atrasada para nos atender é a Secretaria do Desenvolvimento Social, que não liberou as emendas que ajudaria as entidades, que ajudaria as pequenas prefeituras no estado de São Paulo. Outras duas secretarias, que é um absurdo, é a Secretaria de Cultura e de Esporte, que é a secretaria que tem muito a ver com a juventude do nosso estado. Pois bem, a Secretaria de Cultura tem apenas 0,39% do orçamento, da fatia do orçamento. O deputado Gilmacy Santos falou do trabalho da comissão com relação às questões levantadas pelo deputado Enio Tato. Todos nós da Comissão de Finanças e Orçamento, para que essas pessoas fossem atendidas nas suas demandas. Eu acredito que não somente nós, dos deputados da comissão, mas toda a casa sensível à questão do pessoal do CIMEC. Então, essa batalha não acabou ainda, nós vamos batalhar ainda no plenário para tentar melhorar isso que foi colocado. Como se o excelência disse, houve um avanço, nós vamos melhorar. Durante o encontro, foi aprovado o relatório do deputado Adalberto Freitas, do PSL, que agradeceu o apoio dos parlamentares. Gostaria de agradecer a todos os colegas pela confiança e também pela atenção que deram às nossas solicitações. Para ver se tínhamos alguma dúvida, todos solícitos, né? E que combinou com esse relatório que acabou de ser votado. Então, obviamente, a gente sabe que muitas vezes não dá para atender a todos, né? Mas tenho certeza que a grande parte da maioria foi atendida aqui e tenho certeza que a gente pode fazer mais algum ajustezinho aí antes da votação. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, por dar atenção e obrigado a todos. Nós estamos reabrindo a nossa reunião. E vamos, nesse instante, fazer a chamada dos membros da sessão.
Deputado Alberto Freitas. Deputado Alberto Freitas. Deputado Adalberto Freitas. Vamos continuar aqui até ele abrir o sinal dele. Deputado Hino Tato. Presente, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Hino Tato. Deputado Roberto Engler. Pela ordem, presidente, excelência. Estou presente. Obrigado, deputado Adalberto Freitas. Deputado Roberto Engler. Não, deputado doutora Damares Moura. Presente, presidente. Deputado Estevão Galvão. Presente, excelência. Presente. Obrigado, deputado Liceu Dalben. É ele que acha que é importante. Para a gente não queimar, às vezes nós não Deputado Liceu Dalben. Obrigado. Deputado Gilmacir Santos presente. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Delegado Olim. Deputado Olim, abre o microfone para nós. Presente, excelência. Obrigado, deputado. Deputado Alex Madureira. Presente, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Edson Giriboni. Tá bom? Presente, senhor presidente. Tem mais alguma coisa, professor? Não, a minha preocupação lá é isso que nós trouxemos aqui. É importante até na legislativa, viu, Daniel? Senhoras e senhores, nós estamos aqui para deliberarmos aqui, discutirmos, apresentarmos aqui o relator apresentar o relatório da comissão sobre o orçamento 2022. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Adalberto Freitas, né? Para que ele possa fazer a leitura do seu relatório. Não sei se alguns dos deputados têm algum questionamento, alguma questão de ordem, alguma pela ordem, mas nesse momento passa a palavra ao deputado Alberto Freitas para fazer a leitura do seu relatório. Pela ordem, senhor presidente. Então, o deputado Hino Tato. Só para adiantar, para não perder o momento, que a gente também, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos apresentando um voto em separado. Não sei se já está contemplado, aí já está registrado, já foi mandado por e-mail. Já? Envia para o meio da comissão, deputado. Já foi enviado, senhor presidente. Está chegando. Agora é o seguinte, nós temos aqui o relatório do deputado Adalberto Freitas. Eu acredito que o deputado Hino Tato, os demais deputados, eu gostaria que fosse feita a leitura na íntegra, ou não há necessidade, deputado? Pela ordem, presidente. Deputado Adalberto Freitas, pela ordem. Presidente, primeiro eu queria agradecer aí a todas as pessoas que colaboraram, todos os parlamentares aí, no decorrer aí desse mês que nós estávamos executando aí o nosso parecer. Nós ouvimos todas as bancadas, a maior parte delas, comunicamos a todos. Uns mandaram para nós as solicitações via e-mail, outros ligaram para nós, outros nós fomos reunião pessoalmente. Eu quero agradecer a todos que, de alguma forma ou de outra, colaboraram até a execução agora do parecer. Então, meu muito obrigado a todos, a assessoria, inclusive a assessoria do nosso presidente, e também agradecer ao nosso líder do governo, o deputado Vinícius Camarinha, que deu uma assistência aí 24 horas aí para que a gente pudesse conseguir. O deputado Enio também, tivemos reunião com ele, com a bancada do PT, teve uma conversa boa. Então, é só agradecimento que eu tenho pela confiança que foi nos dada. Eu gostaria de pedir, excelência, se haveria possibilidade, uma vez que todos já receberam o relatório, se pudessem considerar como lido, se haveria alguma objeção. Isso nós vamos colocar em votação dos senhores deputados e senhores deputadas. Se houver acordo, para mim, sem problema. Senhores deputados, o que os senhores me dizem? Um acordo para ler? Não, dá como lido o relatório dele, já que todos receberam. Já aberta a nossa sessão, senhores deputados e senhores deputados. Então, um acordo aqui, a sugestão do nobre deputado Adalberto Freitas, do relator, que se poderíamos dar como lido o relatório final dele aqui da comissão. Os senhores deputados concordam com isso, dado como lido o relatório do deputado Adalberto Freitas? De acordo, presidente. De acordo. De acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo. Deputado Dalben, de acordo. Obrigado. De acordo para a gente utilizar esse tempo, para a gente poder analisar melhor o relatório, que chegou em cima da hora. Então, para fazer o debate em plenário, a gente tem um pouco mais de tempo para analisar.
Perfeito, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Alberto. Quero agradecer a todos os pares aqui dessa comissão por ter entendido, né, para a gente poder agilizar o processo. Muito obrigado, presidente. Obrigado. E avisar os senhores também que nós temos o relatório, o voto separado do deputado Enio também já está no chat. Também dado como lido, deputado Enio? Sim. Então, nesse momento, nós vamos colocar em votação o relatório do deputado Adalberto em discussão, primeiramente. O segundo deputado que quiser discutir, está aberto nesse momento para a discussão. Pela ordem, senhor presidente, para discutir. Regimental, tem Vossa Excelência até 10 minutos, deputado Enio. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, chegamos a mais um final de ano discutindo o relatório do deputado Adalberto Freitas, que é do orçamento para 2022 do Estado de São Paulo. Não mudou muita coisa em relação a tudo que vem acontecendo nos últimos 27 anos do governo do PSDB, né? Muito pouca transparência e não atende às necessidades mínimas da área social no Estado de São Paulo. Eu começaria falando do percentual no orçamento, e isso eu debati muito nas audiências públicas, de 4 secretarias importantíssimas, ou 5 secretarias importantíssimas, e que não dá para admitir, né? Principalmente no momento de pandemia, no momento de muito desemprego, muita miséria, muita fome, em todo o país, mas também no Estado de São Paulo, que tem um orçamento de 286 bilhões, que é muito dinheiro. Então, não dá para conceber, não dá para admitir, senhores deputados, que a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, no momento que nós estamos vivendo, tem uma fatia apenas de 0,46% do orçamento do Estado. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível com tanta miséria, com tanta pobreza, né? Com tanta gente passando fome e tanta gente em situação de rua. Como eu falei ontem, na hora de discutir as contas do governador, o povo em situação de rua chama atenção que não é mais um idoso que ficou desgostoso com a família, tem problema de droga, de álcool. Não é mais um jovem ou uma jovem que está na rua por problemas de família ou de drogas. Hoje, o povo em situação de rua são famílias inteiras, totalmente desestruturada por perda de emprego, né? Por perda do seu lar e que estão na rua. Então, é inadmissível que o governo do Estado de São Paulo, com tanto dinheiro, aplica apenas 0,46%, né, do orçamento na assistência social. Vale lembrar que todos nós, deputados, temos emendas impositivas. A secretaria mais atrasada para nos atender é a Secretaria do Desenvolvimento Social, que não liberou as emendas que ajudaria as entidades, que ajudaria as pequenas prefeituras no Estado de São Paulo. Outras 2 secretarias, que é um absurdo, mesmo porque todos os políticos, em época de eleição, para ganhar as eleições, e o governador Dória, o ano que vem, vai falar a mesma coisa, é a Secretaria de Cultura e de Esporte, que é a secretaria que tem muito a ver com a juventude do nosso Estado. Pois bem, a Secretaria de Cultura tem apenas 0,39% do orçamento, da fatia do orçamento. E a Secretaria de Esporte e Juventude, pasme, tem apenas 0,10%, 0,10% do orçamento. Então, o PSDB, o governo Dória, que não venha mais falar que prioridade e tem projeto para a juventude, para as crianças, os adolescentes no Estado de São Paulo. Porque o orçamento espelha aquilo que a pessoa quer, as prioridades. E deixa a desejar o governo do Estado de São Paulo nessas 2 secretarias. Uma outra secretaria,
O deputado Dalben sabe muito bem que presidiu muitas audiências públicas. O deputado Gilmar Maci, o nosso presidente, sabe muito bem. Quantas reclamações que nós recebemos esse estado afora nas 26 audiências sobre a questão de falta de estradas no interior de São Paulo, em todas as regiões. Quem cuida de estradas é a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Essa secretaria tem apenas 0,30% do orçamento. Eu estou falando de estradas, que mexe com o escoamento da produção, que mexe com a questão do turismo, e muitos municípios que sobrevivem disso. Principalmente, o escoamento daquilo que é produzido, aquilo que é plantado e é colhido. E que os produtores, o pequeno produtor, o pessoal da agricultura familiar, que colhe e deixa o produto apodrecer, perde o produto, porque não consegue escoar, mandar para as grandes cidades, para as escolas, para a creche ou para o CEAGESP. Você fechou seu microfone, deputado Enio? Você fechou seu microfone? Oi? Você tinha fechado seu microfone. Abriu novamente. Tá. Então, é um absurdo que a secretaria só tenha 0,30% do orçamento. E uma outra secretaria que é muito importante, dos direitos da pessoa com deficiência, que é apenas 0,2%. 0,2%. Realmente não dá para fazer programa nenhum para esse público que tanto necessita. Queria ressaltar também algumas coisas pontuais e que eu, sinceramente, deputado Gilmar Maci e Vossa Excelência, deve estar decepcionado, que são os pesquisadores e conciliadores. Existe o avanço de abrir uma rúbrica no Tribunal de Justiça, mas eles foram contemplados apenas com 1 milhão, com a possibilidade do Tribunal de Justiça colocar mais 50 milhões para atendê-los. Eu quero saber qual a garantia. Foi um acordo feito com o líder do governo, com o presidente da casa, e eu acabo de ter uma informação que o próprio vice-governador, Rodrigo Garcia, prometeu que ia colocar no orçamento 5 milhões. Por que não coloca 5 milhões? Só colocaram 1 milhão? Nós temos essa certeza que nós vamos atender esse pessoal que participaram de todas as audiências públicas do Estado de São Paulo. Todas. E foi um compromisso praticamente de todo o pessoal que participou da Comissão de Finanças das audiências públicas. Então, fica esse compromisso da gente cobrar que o Tribunal de Justiça coloque esse dinheiro nessa rúbrica e que até o plenário a gente consiga corrigir, colocar um valor melhor, que é possível. Uma outra área que a gente ouviu muito e foi muito discutida no interior, nas audiências públicas, e toda hora é falado aqui na Assembleia por todos os deputados, diversas emendas, e que trata do funcionalismo público, é a questão do IANSP. 0 para o IANSP. Então, o governo insiste em não colocar dinheiro para o IANSP. E a gente sabe, a gente ouviu o tanto de reclamação que teve no estado de São Paulo, hospitais filantrópicos, santas casas, que não têm o reajuste da planilha e que estão descredenciando o IANSP, o atendimento pelo IANSP. E isso fica todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo, com seus familiares, seus dependentes, sem assistência. Exemplo disso, a Santa Casa de Ourinhos, que se descredenciou do IANSP. Então, é possível a gente corrigir até chegar na votação do plenário. Vejo muito pouco esporte, por exemplo, que eu acabei de falar, não foi colocado nada, não foi feitas as correções na parte da saúde e da educação, onde nós reclamamos em plenário, na aprovação das contas, de não atender os 12% e os 25% e os 30%, né? Não adianta mais, que tem que ser mais transparente. Não pode ficar maquiando, né, o orçamento, falando que atende e depois não atende. E uma outra área muito sensível, né, é a área da habitação, que também foi feito, né, uma grande divulgação de construir casas populares, só que o espelho do governo é o orçamento. E a gente vê aqui queda para subsídio para crédito imobiliário,
menos 64 milhões, né? 17% a menos. Urbanização de favelas, 3 milhões a menos. Isso significa 23 milhões a menos, né, nessa área. Apoio à regularização fundiária, de suma importância, menos 4,96 milhões, 11% a menos. Portanto, senhor presidente, é um orçamento que, pese a boa vontade, as emendas acatadas pelo relator, mas a gente sabe que existe uma determinação do governo para não deixar mexer no orçamento aqui na Assembleia Legislativa, como vem sendo feito todos os anos. A bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou uma relação que mexia nos 286 bilhões em 1 bilhão e 800 milhões, né? Foi mexido em alguma coisa, mas o mínimo, não na sua totalidade, e nem a metade daquilo que a gente propôs. Então, é muito difícil a gente votar num orçamento, porque ela vem contra aquilo que há de mais essencial e mais necessário, principalmente no momento de pobreza, de crise, de desemprego, aqui no estado de São Paulo e no país, que é a área social. E a área social deixa a desejar, a desejar. E, para encerrar, para nós da comissão, que andamos todo esse estado de São Paulo, deputado Gil Maci, todos os lugares, nós repetimos para todo mundo. Vossa Excelência repetiu, o deputado Dalben, quando presidia, repetia, né? Doutora Damares também e eu também, que a gente ia atender parte daquilo que era colocado nas audiências públicas, que ia ter um valor para cada audiência pública que nós fizemos no estado de São Paulo. Esse valor não tem. Pode estar sendo contemplado através de uma emenda, através de um programa, mas das audiências públicas, que foi um compromisso público dessa comissão, não tem um valor específico das audiências públicas que nós fizemos lá em Piracicaba, em Registro, em Presidente Prudente, né? Em Sorocaba, em Tatuí ou em São José dos Campos. Mais uma vez, ficamos devendo. Se for possível ainda corrigir até o momento que a gente for votar no plenário, eu acho que é um compromisso que a gente não poderia deixar de cumprir. Porque senão as audiências públicas caem no descrédito. E o ano que vem, quando a Comissão de Finanças e Orçamento voltar nesses locais para fazer as audiências públicas, que é uma grande conquista da Assembleia Legislativa, nós vamos ser cobrados, vocês podem ter certeza, porque nós tivemos esse compromisso. E esse compromisso não está sendo revelado, não foi posto nesse relatório final do deputado Adalberto Freitas, né? Eu tenho certeza que ele se esforçou bastante, até demorou para apresentar seu relatório, chegou em cima da hora, ainda não deu para fazer uma análise completa. Esperamos que tenhamos tempos até a hora que entra no plenário, que a gente vai fazer a grande discussão lá no plenário, mas que possamos corrigir alguns itens aqui que é de suma importância, né? A área do esporte, área da cultura, a questão do IANSP, né? E muitos outros itens aí que não foram contemplados, que nós precisamos corrigir. Então, eu fico por aqui, senhor presidente, e espero que daqui até o plenário a gente possa corrigir muitas distorções. Agora tem uma coisa que vai ser muito difícil de corrigir, e aí é uma política de PSDB, é uma política de governo do Estado, que não contempla a área social. É vergonhoso essas 4 secretarias que eu coloquei, de assistência social, de cultura, de esporte, de direitos humanos e de agricultura, nenhuma delas chegar a 0,5% do orçamento, um orçamento com tanto dinheiro que se prevê em termos de arrecadação no ano que vem. Surpreende a arrecadação, agora não surpreende em nada aquilo que foi colocado no orçamento do Estado de São Paulo para 2022. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Inutá. Dênio, concordar com Vossa Excelência em muitas coisas. Em relação ao CIMEC, realmente teve um grande avanço, conseguimos abrir essa rúbrica, né? Mas vamos trabalhar, é uma demanda, é um pedido, é um desejo
de todos nós da Comissão de Finanças e Orçamento para que essas pessoas fossem atendidas nas suas demandas. Eu acredito que não somente nós, dos deputados da comissão, mas de toda a casa sensível à questão do pessoal do CIMEC. Então, essa batalha não acabou ainda, nós vamos batalhar ainda no plenário para tentar melhorar isso que foi colocado. Como o Vossa Excelência disse, houve um avanço, nós vamos melhorar. Em relação às audiências públicas, deputado Tato, eu estou aqui pensando, e talvez para a gente tentar resolver esse problema, quando chegar no final, a gente não ser contemplado nas nossas demandas da audiência pública, talvez seria o caso, não sei se for através de projeto de lei ou fechando isso com o governo, cada audiência pública que nós fizermos, vamos fazer isso com bastante antecedência, e ter reunião com o governo, com quem há de direito, para que a gente vá para as audiências públicas, cada região, sabendo aquilo que nós podemos gastar, contemplar, aquilo que nós podemos atender. Talvez seria um avanço que a gente resolveria esse problema de ouvir e não resolver. Essa é a minha opinião. Mais algum senhor deputado para discutir? Então, vamos encerrar a discussão. Encerrada a discussão, não havendo mais o que discutir, está encerrado em votação. Votação nominal. Nós temos aqui dois pareceres. Tem o parecer do deputado Alberto Freitas e o voto em separado do deputado Enio Tato. Então, vamos fazer a votação nominal. Como voto do deputado Adalberto Freitas? Pela ordem, presidente, eu voto no meu parecer. Deputado Alberto Freitas, voto no seu parecer. Deputado Enio Tato, como voto, Vossa Excelência? Voto no voto em separado da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Roberto Engler? Eu voto com o parecer do deputado Adalberto Freitas. Deputado. Com voto, a deputada doutora Damares Moura. Pela ordem, presidente, para votar favoravelmente ao relatório do deputado Adalberto Freitas. Obrigado, deputada. Como voto, deputado Estevão Galvão. Relator Adalberto Freitas. Todavia, senhor presidente, eu quero homenagear o Enio pelas colocações dele, as diversas, todas pertinentes. Mas eu me sinto ferido de morte quando o orçamento não está contemplando praticamente em nada o IANSP. O IANSP precisa, sim, de uma atenção diferenciada. Todavia, eu vou votar com o relator e aguardar, o que eu não acredito que possa acontecer, que no plenário possa se modificar alguma coisa desse orçamento. Obrigado, deputado. Com voto, deputado Dirceu Dalben. Senhor presidente, deputado Dirceu Dalben vota com o relator Adalberto Freitas, parabenizar o relator pelo esforço de tentar atender todas as demandas e também dizer que são justas as palavras do deputado Enio Tato com relação das demandas captadas nas audiências e nem todas sendo possível ser acolhidas. Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Gilmar Santos, voto com o relator, deputado Alberto Freitas. Com o voto, deputado Márcio da Farmácia. Está. Com o voto, deputado delegado Olim. Com o voto, deputado Alex Madureira. Está o que encontrei. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Para votar favorável ao relatório do querido amigo deputado Adalberto Freitas, que fez um excelente trabalho como relator do orçamento esse ano. Obrigado. Com o voto, deputado Edson Geriboni. Voto com o relator Adalberto Freitas, senhor presidente. Muito obrigado. Por 8 votos a 1, fica aprovado o relatório do deputado Adalberto Freitas. Senhora Pela deputada. ordem, presidente. Sim, senhora deputada. Pois não, deputado Adalberto. Pela ordem. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela confiança e também pela atenção que deram às nossas solicitações, para ver se tínhamos alguma dúvida, todos solícitos, né? E que culminou com esse relatório que acabou de ser votado. Então, eu agradeço de coração aí todos os parlamentares aqui que estão participando agora dessa sessão, e ao presidente Gilmar Santos, também por estar sempre solícito, e ao deputado Enio Tato, que participaram de todas aí as audiências públicas pelo Estado de São Paulo, fizeram um trabalho colossal aí. Então,
e que culminou com que foram atendidas alguma coisa desse relatório. Obviamente, a gente sabe que muitas vezes não dá para atender a todos, né? Mas tenho certeza que a grande parte da maioria foi atendida aqui e tenho certeza que a gente pode fazer mais alguns ajustezinhos aí antes da votação. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, por dar atenção e obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pelo deputado Enio. Seria injusto se não fosse agradecer pelo empenho deputado Adalberto Freitas, que, diferente de outros anos, em todo momento entrou em contato, discutiu, mas a gente sabe da limitação que tem um relator aqui na Assembleia Legislativa na hora de fazer o seu relatório no orçamento. Então, só fazer esse registro e parabenizar pelo seu esforço. Infelizmente, não votei, era impossível votar no relatório dele por questões mais estruturais do orçamento do Estado de São Paulo. Mas parabéns pelo seu trabalho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada doutora Damares Moura. Presidente, eu também quero cumprimentar o querido deputado Adalberto Freitas. Nós sabemos que é um trabalho bastante desafiador e ele se desincumbiu, não é, deste encargo de forma brilhante. Eu quero cumprimentar o deputado Adalberto pela apresentação desse relatório no dia de hoje. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu também queria aqui agradecer os senhores por esse ano aqui de trabalho na nossa Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Um ano difícil, um ano duro, mas que nós conseguimos aqui ter grandes reuniões, grandes debates. E estamos encerrando aqui esse ano, nessa última reunião, com mais esse êxito, aprovando aqui esse relatório do deputado Alberto Freitas. Parabenizar, cumprimentar o companheiro Enio Tato, falar assim, companheiro Enio Tato, companheiro das nossas viagens aí pelo São Paulo afora, os demais deputados que nos acompanharam, e todos os senhores membros da comissão. Foi uma grande honra poder trabalhar com os senhores esse ano. Vamos aguardar para o ano que vem para que possamos melhorar cada vez mais o nosso orçamento, essa comissão, trabalhar para que a gente possa fazer de São Paulo cada vez mais justo.